o tema inicialmente colocado. Está aberto aí o nosso encontro aí. Então, quem tiver alguma consideração, alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, pode se manifestar aí, abrindo o microfone. Edmir, o seu microfone está aberto, mas não tá dando para ouvir. Tem alguma coisa aí com o microfone? Não está dando para ouvir, não, Edmir. Edmir pode tentar sair e voltar, que talvez resolva. Bem, enquanto ele acerta o microfone dele, Arthur, eu gostaria de colocar aqui, de enfatizar uma posição que você colocou na sua explanação, Uhum. com relação a estar atento no momento da morte, né? Obviamente, no momento da morte estaremos de uma forma debilitada, né? Você mesmo colocou que os nossos pensamentos já não estarão atuando de forma perfeita, né? Então, o que entendo que deveríamos fazer sobre isso? Durante a nossa prática, durante a vida, a nossa prática, sim, atuando com hábitos bons, sempre atento a essa questão de, de não potencializar muito, ou na medida do possível, as nossas impurezas mentais, de forma que quando chegasse nesse momento final, a mente já debilitada, ela poderia agir de uma forma, vamos dizer, automática, no sentido de fazer florescer bons pensamentos, e isso nós entendemos que é uma condição prioritária para a reconexão. Mas não naquele ponto final ali, alguém tentar, ou por alguma condição especial, tentar mudar aquela situação que não, não, não vai conseguir. Então, o meu ponto principal é esse. O hábito durante a vida, a nossa prática no Dhamma, deve ser preservado o tempo todo. É isso que eu queria colocar aqui. Ótimo, é importante, né, Antônio? Sim, né? Fazer da vida diária sempre uma oportunidade de fortalecer as práticas, né? E no momento da morte, eu acho que a gente, assim, se for estratégico trazer, né, pensamentos ou de memórias de ações saudáveis para contrabalançar eventuais surgimentos de estados muito pesados, a pavor, etc. e tal, é hábil, né? E mas eu acho também interessante a gente observar que, embora os cinco agregados estejam entrando em colapso, né? Inclusive o próprio corpo, a gente está com uma energia cada vez mais, né, indo embora, né? Mas eu acho que existe um nível da mente mais profunda que pode estar, né, ali presente, né, que não seja
a mente pensante ou etc., né? É um nível mais profundo, não é, que a gente pode até cultivar e deve, né, durante as nossas práticas diárias, né, para a gente também não achar que tudo que somos ou tudo que temos ou tudo, né, são os agregados, né? Porque se fosse isso, não teríamos como escapar do samsara, né? Então, acho que também ter confiança, não é, dâmica nessa presença, né, mais profunda da mente não condicionada, né, a mente búdica, vamos supor assim, sem nos identificarmos como Budas, mas com a mente búdica, eu acho que é estratégico também, né? De modo a gente não apenas estar, não no nível dos agregados que tendem, né, a ir se desmanchando, né, no colapso do corpo, né? Mas isso é algo que é importante que seja também cultivado, né? E o que você colocou também, super importante, é a mente se familiarizando com né, Isso. com essas estratégias, entende? Porque ela vai criando uma memória saudável, né? A familiarização, né? Que aí ela vem mais fácil, né? Essa presença mental, porque essa familiarização, né? Ela vai fortalecendo, né? esse e facilitando, né, surgir essa mente mais hábil, né, essas qualidades mais hábeis, né, a familiarização, eu acho que eu gosto muito dessa palavra assim, né. Oi, Silvia. Oi, Arthur. Oi. É, eu, eu acho fundamental mesmo, né, esse treino mental e gostaria de lembrar, né, que o Buda também fala, quando ele fala em dukkha, ele acrescenta, tem alguns aspectos principais, né? Ele fala em adoecimento, velhice, morte, entre outras coisas, né? Estar associado a coisas que não gostamos e dissociados daquilo que gostamos, mas ele cita essa ênfase no adoecimento, velhice e morte como as características, né, de dukkha. E nesse contexto, eu acho que é lógico, não, como você disse, não há certeza de como vamos morrer, né, se num instante atropelados, jovens, ou não, né? Por isso o treinamento durante a vida é fundamental, mas quem tiver a oportunidade de envelhecer e adoecer também são grandes ensinamentos e oportunidades para você se familiarizar com a decadência, né? E do corpo físico, né? E como a mente reage a esses estados, né? Não esquecer que são eles que, enfim, uma boa parte das pessoas vai morrer por essa via, né? Então, observar isso, né? A decadência, o envelhecimento, a doença, acho que é importante também nesse trabalho. Ótimo, Silvia. Super importante, né, a gente, claro, né, se pudermos ter uma vida longa, melhor para nós, né? Que a gente tem mais tempo de vida para trabalhar, né? E superar mais e mais as impurezas, né? Não é? E cuidar também da saúde para que a gente possa ter uma vida longa. É hábil desde que a gente tenha claro que essa longevidade, né? Não é para esticar, não é as oportunidades
de prazeres sensoriais, simplesmente, mas é para, não é nesse estado humano, não é? Quanto mais a gente puder trabalhar para essa purificação, melhor para nós, né? E de modo que também, né, o envelhecimento é uma experiência ao mesmo tempo que traz uma série de mobilizações, né, muitas vezes dolorosas, você já não pode andar, já não pode isso, já não pode aquilo, já não pode isso, né, as dores, e etc., né, a fraqueza, enfim, existe aí um mundo aí, né, de sintomáticas do processo de envelhecimento, né? Então, também trabalhar com elas de modo que a gente, de um lado, possa diminuir, não é, o poder de dolorosidade, não é, ou de sofrimento desses sintomas do envelhecimento, né? Que estão aí, fazem parte, né? Mas, e, ao mesmo tempo, usar, né, dessa experiência, né, das dores, das perdas, tudo como oportunidades também, né, de desenvolver mais profundamente o Dhamma, sobre a impermanência, sobre, né, tudo isso. Eu acho que também é interessante, né, a gente importante, né, usar também a experiência do adoecer, envelhecer, às vezes são doenças difíceis, etc., para também lidar com elas de modo hábil, né, porque o Dhamma não é um projeto masoquista, né? Então, lidar com essas sensações de um modo hábil e, ao mesmo tempo, né, aproveitá-las para desenvolver mais sabedoria, né? Sabe? Esse duplo aspecto, né? Legal. Oi, Eliana, pode falar. Boa noite. Pode abrir seu microfone. Boa noite. Deixa eu abaixar a mão aqui. Baixou. Foi muito interessante. É, interessante e me abriu para muito, eu consegui ver muito aquilo que eu preciso trabalhar para melhorar, né? Em termos de pessoa mesmo, né? É, no caminho, assim, de ser uma pessoa melhor. Isso me veio muito claro, assim, né? Culpa, não sei. Mas é assim, aquela vontade, isso eu gostaria de resolver em mim, assim, né? Assim, de tentar trabalhar mágoas, sabe? Coisas perdão, né? Estou falando na minha linguagem, que no budismo pode ser outras linguagens, eu não conheço tão profundamente, mas isso foi bom, assim, porque eu vejo que eu tenho um tempo ainda, ou não, para trabalhar um pouco mais isso, mas pelo menos me deu mais direção, né? Eu vi, assim, onde eu tenho mais fraqueza. E que eu acho interessante, talvez também falando na minha maneira simples, é que às vezes as pessoas, eu sempre pensei nisso, vão envelhecendo e vão ficando rabugentas, né? Vão ficando chatas, vão ficando mais sem paciência. E talvez porque a morte, o tema da morte vai chegando perto e a gente não tem essa preparação, né, para esse momento. A gente acaba tendo medo. E
fugir disso não nos prepara, né? Quando a gente não foge de alguma coisa, que a gente foge, a gente não trabalha isso. E é legal ver. Foi bom, assim, é uma preparação, né? E a idade, ela traz muitos maneirismos, né? A gente fica cheio de hábitos, né? De inflexibilidade. E trabalhar isso também é legal, sabe? Conseguir ver que você pode trabalhar a mente, que é importante, como a gente está fazendo aqui, né? Para, que nem ele disse, a gente tentar ter pensamentos mais positivos, ou não se apegar, né, a tantos hábitos que, né, fica preso a hábitos, como se aqueles hábitos fossem segurar a gente aqui na Terra, né, não fosse deixar a gente, sei lá, como hábito de sorte, né, não, eu tenho que fazer isso, não, eu tenho que levantar e fazer isso, eu tenho que tomar água com limão, né, eu tenho que, não que não seja bom, né, gente, mas ficar preso, apegado a essas coisas, que é o apego, né? Que a gente trabalha tanto aqui, né? Você vai ter uma vida saudável, mas isso não vai te tirar da morte. Você pode ter uma vida saudável, tomar água com limão, fazer exercício, mas isso não vai, você vai morrer do mesmo jeito, né? Então, não que é o caminho do meio, claro, que não é para fazer, né? Ah, então nem vou fazer, porque já que não adianta nada. Não é isso, né? Mas a morte vai vir, né? E não usar todos esses apegos de exercício ou de saúde para fugir da morte, né? Como se isso fosse te livrar da morte, né? Assim, esses hábitos ou não sei o quê. Ai, não pode fazer isso. Por que que é tão importante não fazer isso, né? Ou não deixar as pessoas fazerem, ou ficar pegado a coisas que, às vezes, pode até magoar um ao outro, ter muita divergência na convivência, ou ser muito inflexível, causar muita rabugice, né? Porque está apegado, né? Não só, eu não digo só a gente estar apegado a coisas, mas a hábitos também, né? A gente prender a mente como se aquilo não, né? Se alguém impedisse você de fazer aquele hábito, aquela pessoa está te fazendo um mal enorme, né? Então, assim, trazer mais flexibilidade, que eu acho que a meditação traz, né? Deixa passar, né? Não se apega. Bem, estou falando demais porque eu não sei se eu estou falando de uma maneira adequada, mas é isso que me veio, tá bom? Obrigada, era só isso. Ótimo, Eliana, bom. Realmente, né, é importante que a gente vá também tendo clareza dos hábitos, né, e discernir também, né, porque não é porque é hábito que é necessariamente ruim, né? Há hábitos saudáveis, né, que dão suporte para o corpo e para a mente, né? E há hábitos que não são saudáveis. Então também a sabedoria está em discernir, né, quais são os hábitos saudáveis, quais não são, não é? E E como você falou, quer dizer, também como o mundo tende a não criar uma educação em que esses processos de perdas dolorosos, de não ter o que se quer, ter o que não se quer, de dores, tudo isso e tal, né? Fazem com que a mente de muitas pessoas tenha uma visão meio ilusória, fantasiosa da vida, né? Então quer estender o prazer o tempo todo e ter raiva, né, das dores, dos dissabores e tal, né? E só que
É aquela história, né? Se você não cuida, o bicho cresce, não é? É que nem fogo, né? Se você não ir tirando, né, os alimentos, uma vez o Bantigi colocou isso de modo muito hábil, né? Essa queimação na mente, que é esse Tanhan, né? Essa sede insaciável, esse fogo ignorante, né? Porque tem o fogo sábio, que é o fogo da energia, no sentido de víria e tal. Esse fogo ignorante, ele quer mais lenha o tempo todo, né? E a mente não percebe que quanto mais lenha ela dá, mais o fogo cresce, né? E mais vai consumindo a pessoa, né? Não é? É que nem cigarro, né? Que nem tinha uma brincadeirinha, né? Cigarro falou: você me acende e eu te apago, não é? Então, essa atenção de quais hábitos que realmente, né, levam à construção, né, de uma mente mais profunda, mais sábia, que lida com as dores. Não é que a gente vai suprimir sensações dolorosas, né? Mas a reatividade às sensações, né, que isso cria o sofrimento, né? Então, essa reatividade é movida por, né, tendências mentais ilusórias, de querer só o prazer e tudo que é doloroso é horroroso, eu quero extirpar, eu quero acabar, me dá logo um remédio, né? Hoje em dia a medicalização da vida é outro tema também, né? Muito forte em discussão na área da saúde, né? Né? A pessoa quer um remédio que em 5 segundos acaba com aquela sensação e tal, né? E não estou julgando nem avaliando, porque eu também não sou médico e tudo, mas há certos pareceres assim, né? De que há uma tendência, assim, de querer, né, abortar essas dificuldades de um modo... Por quê? Porque dor, não, só prazer. Então, uma tendência da ignorância, né? Mas que na prática não funciona, né? Agora, também um ponto importante, ele que inclusive foi um pouco o tema do retiro do Carnaval do Tanícero, o Bico, né? Não é? Assim, é hábil a gente, né, se propondo a, não é, a se tornar uma pessoa mais saudável, não é, percebendo ressentimentos, traumas, etc., abandonando aquilo e tal, né, de modo que a gente vai construindo uma certa base psíquica mais saudável, né? Mas é importante também lembrar que, na medida que a gente vai construindo essa base psíquica mais saudável, a gente começa a investigar que esse eu pessoa e tal, também tem um aspecto ilusório, né? Não é? Isto não sou eu, isto não é meu, isto não é meu eu, né? Senão a gente pode também cair nessa armadilha de, não é, de ser uma pessoa perfeita, né? Enquanto uma identidade eu, não é? E então, mas tudo de acordo com, né, as possibilidades passo a passo e tal, né? Uma coisa também que o Banterrahula colocou várias vezes, né, nos ensinamentos, e tal, né? Às vezes a pessoa, ah, não, vamos acabar logo com esse eu, porque já que o eu é uma fantasia, peraí, você, como diria o Buddha, pega leve, né? Não queira já logo, entendeu, jogar o eu no lixo, né? Senão, às vezes, não é bem por aí, né? Mas atenção, né? Para este processo, né? De ir pondo em questão esse senso de pessoa, indivíduo, individualidade, eu, ego, né?
Mais um questionamento, alguma consideração a ser feita? Se não, já está dando o horário de 2 horas, a gente já poderia partir para o encerramento. Se não houver, bom, se houver, por favor, né? Mas se não houver, eu gostaria de pedir licença aqui para o grupo, né? Quando formos encerrar nosso encontro, eu gostaria de fazer uma breve recitação aqui de um tema que está nos cânticos, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos, né, desenvolvendo aqui. Pode ser? Então, eu acho que sim, Arthur, eu acho que podemos seguir. Então tá bom. Quem quiser acompanhar, que eventualmente tem os cânticos, né? Ele está na página 54, né? Ou quem quiser apenas ouvir, né? Cinco temas para recordar frequentemente. Eu vou fazer ele na forma de recitação, tá? Andamayam abhinya pachave kana patambana mase jaradamum hi jaramanatito. A minha natureza é envelhecer. Ainda não fui além do envelhecimento. Biadidamum hi biadimanatito. A minha natureza é adoecer. Ainda não fui além da doença. Maranadamum hi maranamanatito. A minha natureza é morrer. Ainda não fui além da morte. Sabehi mepi ehi manapehi nhanya bhavo vinha bhavo. Tudo que é meu, amado e agradável ficará diferente. Separar-se-á de mim. Kama sakumhi, kama dayado, kama yoni, kama bandhu, kama patisarano. Yan kamam karissami kalyanam wa papakam wa tasadayado bhavissami. Sou dono do meu kama, herdeiro do meu kama, nascido do meu kama, ligado ao meu kama. Permaneço suportado pelo meu kama. Seja qual kama eu criar, para o bem ou para o mal, disso serei o herdeiro. Evamam hehi abhinyam pachavekitabam. Assim deveríamos frequentemente refletir. Então, Arthur, eu gostaria de te agradecer por essa maravilhosa apresentação. Tenho certeza que todos nós sairemos daqui com um sentimento maior de urgência, como no depoimento, por exemplo, da Eliana, e estaremos atuando de uma maneira mais sábia, pelo menos isso é que se espera, né? Nesse tema que é de todos nós, sem exceção. Muito obrigado. Gostaria também de agradecer a toda a audiência, né? E se der, a gente marca outros encontros, com muito prazer. Muito obrigado. Maravilha. Eu também agradeço aí a todos, né, pela essa participação, também ao grupo da segunda e que pudermos compartilhar. Vamos juntos. Obrigado, até a próxima. Obrigada.